The Project Gutenberg e-book of O Culto do Chá. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You make copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: O Culto do Chá. Author: Venceslau de Moraes. Release date: October 29, 2011. E-book Jogo da Velha 37879. Most recently updated, January 8, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Rita Farinha. This file was produced from images generously made available by the Alma Mater, Universidade de Coimbra / Coimbra University, at http://almamater.uc.pt***** Start of the Project Gutenberg ebook O Culto do Chá *********. Nota de editor: devido à quantidade de erros tipográficos existentes neste texto, foram tomadas várias decisões quanto à versão final. Em caso de dúvida, a grafia foi mantida de acordo com o original. No final deste livro encontrará a lista de erros corrigidos. Rita Farinha, outubro 2011, Venceslau de Moraes. O Culto do Chá, ilustrações de Yoshiaki Kobe. Tipografia do Kobe Herald. Gravuras de Goto Seiko do 1905 a Vicente Almeida Dessa, Sebastião Pérez Rodrigues, Bento Carqueja, isto é, a Trindade Benevolente, que ainda há pouco, de tal longe, me enviou dentro das folhas de um livro as cartas do Japão. O perfume inefável da sua amizade. Ofereço este outro livro, exótico pela forma, exótico pelo texto, mas não pelo sentimento de profunda gratidão que inspirou esta primeira página. Kobe, junho de 1905. Venceslau de Moraes. Fala-se do Japão, nem, francamente, devera presumir-se que eu ia referir-me a um país qualquer accidental, onde a nossa raça branca floresce. É no Oriente, e em especial no Extremo Oriente, que as coisas comuns da criação ou os usos e costumes trívias da vida são susceptíveis de merecer um tal requinte de solenidade sentimental e de praxes de rito, que constituam um verdadeiro culto. No espírito do europeu, despoetizado pela chateza dos ideais da época, atribulado pelas múltiples exigências da vida, pervertido pela febre do negócio, não medram de há muito os cultos. Especializando a observação ao chá, havemos de convir que este artigo de comércio, que de tal longe nos vem, propositadamente adulterado conforme o nosso gosto, no fim de contas se resume em uma detestável infusão que entrou em moda no suporte social, simples pretexto para repastos pelintras, para reuniões vanas, para palestras vãs. A Ásia é outra coisa, há muitos propósitos imersa ainda em barbarismo, se assim se quer dizer, com 1000 defeitos e 1000 erros, que a sabia Europa aponta a dedo e algumas vezes corrige, quando pode, com a lógica dos seus cunhões de tiro rápido, o que ela retém ainda, indiscutivelmente, esta Ásia,
é o caráter ancestral, nada vulgar, nada rasteiro, palpitante de orgulhos de raça, aprazendo-se em sonhos e em caimeras, acariciando a lenda, divinizando as coisas, prodigalizando os cultos, o que é, em todo o caso, uma maneira amável de ir compreendendo a vida. Asterisco ó, fé dos velhos tempos. Ó, santos patriarchas de tal vários países e tal diferentes seitas, tenazes campeões, que fostes incutindo-nos simples a crença, a esperança, o amor bliussamos consoladores das duras misérias deste mundo como eu vos amo, a todos. Meus piedosos pensamentos elevam-se neste momento a Daruma. Segundo a tradição da gente japonesa, Daruma, o grande apóstolo indiano do budismo, veio à China pelo começo do século VI da nossa era cristã, e em terras chinesas pregou em honra da verdade, iluminando o espírito dos povos. Consta que, por voluntária desistência das efêmeras alegrias terrestres, Daruma voltou-se a passar a vida de joelhos sobre o solo pedregoso, absorto em contemplações místicas, sem mesmo permitir-se o simples regalo de dormir. Tantos anos permaneceu de tal maneira, que as pernas se lhe gastaram, claro está, e é assim, sem pernas, só com a cabeça e com o tronco, envolto em um manto carmesim, que ainda hoje é figurado. A imagem tornou-se querida e popular entre esta boa gente japonesa, é mesmo um brinquedo corriqueiro entre as mausitas das crianças. Os santos e os meninos vivem sempre em boa companhia, lembrando o tal brinquedo o nosso frade de Sabugo, pela teima em voltar, por mais voltas que lhe deem, à sua postura habitual. Deve ainda saber-se que Daruma tem dado assunto, desde remotos tempos até hoje, a pintores da mais alta valia. Hokusai foi um deles, pintando um famoso Daruma sobre uma folha de papel de cerca de 200 metros quadrados de grandeza, empregando 80 litros de tinta no desenho e servindo-se de 5 vassouras à laia de pincéis, estendida a tela sobre o campo. No telhado de um templo a turba admirava a obra e aplaudia o mestre. Mas voltemos ao que aqui mais nos interessa, respeitante ao venerando vulto que invoquei, ajoelhado sobre as pedras. Consta mais que, em certa noite, as pálpebras se lhe cerraram de fadiga, e o bom Daruma deixou-se adormecer, para só acordar pela manhã. Então, pedindo a alguém uma tesoura ou instrumento parecido, cortou a si próprio as pálpebras indignas e arremessou-as ao solo, em um gesto de despeito. As pálpebras, por milagre, enraizaram, dando nascença a um gracioso arbusto nunca visto, que medrou muito de prompto e cujas folhas, tratadas de infusão pela água quente, foram um remédio precioso contra o sono e contra o cansaço das vigílias. Estava conhecido o chá, tem pois na China a sua origem, e é coisa santa, como se acaba de provar. Crê quem quer, mas devo advertir que este livro foi escrito para os crentes. Asterisco da China, veio o chá para as terras de Nippon, mas não se sabe quando. Velhas crônicas mencionam, no dizer dos entendidos este caso melindroso, que em 729 da era cristã, durante uma festa religiosa de espavento, o imperador Shomu oferecia chá a banos de alta jerarquia, mas fica-se ignorando se já antes seria conhecido. Parece que um bom abade budista, Dengyūdai,
foi o primeiro que obteve a planta em solo japonês. Em 805, o chá era então já uma beberagem favorita entre os banos os chineses, que de ela se serviam durante as vigílias prolongadas das suas práticas noturnas. Mais recentemente, ainda outro, Bonzo, Eisei, tendo ido à China, de lá voltou, trazendo as sementes preciosas, e no Monte Sefori, em Shikuzen, cuidou da sua sementeira. Pouco depois, ainda mais outro Bonzo, sempre os Banzos, de nome Mioye, colhendo de Eisei os vários segredos de cultura, novas sementes adquiriu, e em Toga no Oen-Uji, Lougers vizinhos de Kyoto, atentamente se entreve em cultivar o chá, em Uji, de preferência, foram os resultados excelentes. 2 séculos depois, cerca de 1400, o Shogun, generalíssimo, Ashikawa Yoshimitsu imprimiu vigoroso impulso às plantações de Uji, as quais tanto foram prosperando, mercê da riqueza do torral, que de então até hoje o chá de aquele sítio tem sido celebrado como o melhor de todo o império, dele exclusivamente se serve o imperador. O Japão é a terra das camelias, Camellia japonica, lá diz o latinório dos botânicos. Quando, por fins de novembro, começam os frios e as geadas e pouco tarda que as neves alvejem nos dorsos das montanhas, quando cessam as últimas florescências dos jardins, é então que comecam ostentando-se as belas flores de esta esplêndida família das camelias. Vêm primeiro as sazancas, umas brancas, cutrais rúseas, de mimosíssimas pétalas frisadas, seguem-se as camelias simples, sanguíneas, surgindo da rama espessa de árvores gigantes, espalhadas pelos campos, e após vêm as flores cuidadas, de luxo, variando em inúmeras formas, variando em inúmeros tons, desde o branco de leite eita ao rosio coiçai negro. Então igualmente desabrocha a pequenina flor do chá, que também é uma camellia, subtilmente perfumada, composta de 5 pétalazinhas elvas contornando e protegendo o feixe áureo dos estames. Passando, em horas de ócio, junto dos campos de chá, dos quais sinto prazer em acercar-me, palestro com os aldeões e aprendo noções várias, respeitantes à delicada planta. Não pode ser transplantada, nem se multiplica por estaca ou por enxerto, só por sementeira se propaga. Os peisas quentes, como os peisas frios, são nocivos, práspora nos climas temperados, nos sítios lavados de ar e luz, vizinhos dos cursos de água, convindo um ligeiro declive ao solo de cultura. Os arbustos são dispostos em renques paralelos, de norte a sul, para que o sol lhes bata em cheio desde pela manhã até a noite. As plantas mais cuidadas reclamam na primavera grandes toldos de palha, que abriguem das geadas as tenras folhas dos rebentos. Durante o primeiro ano, dispensam adubos, que depois se aplicam em períodos frequentes. A guerra aos vermes, aos insectos, exige zelos incessantes. No fim de 4 anos, já o arbusto se presta à primeira colheita, mas são as velhas plantas, de 100 anos, de 200 anos, as que melhor produzem. Quem quise tomar conhecimento com a planta de chá, nas melhores condições de prosperidade e em mais belas guelas de aspecto pitoresco, tem de ir até Uji, distante 15 milhas de Kyoto, escolhendo de preferência um dos primeiros dias de maio,
quando os rebentos novos começam vicejando, o que marca o início da faina da colheita. Faina e festa, a povoação inteira acorda da sua modorra provinciana, desperta em esperanças, em jubilos, em atividades incansáveis, para voltar-se aos cuidados da preciosa folha, deverá presumir-se, em bom critério, que a quadra remoçante da primavera em flores, com aromas nas briças e quenturas criadoras, constitui também um forte estímulo para a alegria repentina que se pinta nos rostos de toda aquela gente. O quadro é deveras aprazível. Após uma banal estação de linha férrea, estende-se a cidadezinha garrida, com as suas vielas muito limpas e a fila de lojinhas abarrotadas de varia mercancia. Depois segue-se o rio, de éguas límpidas e frescas, rico de tradições de glória, galga-se a ponte em arco, entra-se no bairro das Cheias, dos Rotais, em tal quadra povoados de fregueses galhofeiros e de gentes mulheres, as guias, que cantam ou dedilham no inseparável chamicém, e vêm depois os campos, vastos campos de chá sucederem-se pelo horizonte fora, cuidados como jardins, em longos alinhamentos de arbustos, copados, arredondados, lembrando enormes manjericos, de delicada rama de um verde escuro bronzeado, no azul distante, alguns famosos templos confusamente se recortam. As moças de Udi estriam camonas novos para o caso, arregaçando as mangas com fitas escarlates, amarram em turbante em volta dos cabelos toalhas de cor azul e branca, e assim, esbeltas, graciosíssimas, em lenços de 10, de 12 companheiras, dirigem-se ao trabalho. É então um encanto para os olhos ir a gente surpreendê-las no afã do seu mister, dispersas pelas campinas fora, como borboletas, indo de um ramo a outro ramo, de um arbusto a outro arbusto, por vezes ocultando-se entre o verde mais denso da folhagem. Os dedos rozios, miudinhos, a escorrerem de orvalho e multiplicando-se em gestos delicados, vão colhendo os rebentos tenros do chá e atirando-os a grandes ceiras dispostas pelo chão, as bacas vão sorrindo, patenteando as enfiadas ervas dos dentinhos, os olhos esbraseam em juvenis amores inconfessados, as vozes unem-se às vozes, em ritmos comoventes de velhas canções loucas, quando nasce o sol radioso por cima de aquele oiteiro, todas as éguas do rio parecem mesmo um braseiro. Em estas éguas do rio Deus de tal milagrosas que são, lavam-se todos os males de que sofre o coração. No campo, as raparigas. Nas casas, os homens, as velhas, as crianças. Será rara a família que não tenha interesses na labuta, as grandes fábricas constituem exceção, como em todas as primitivas indústrias japonesas, em cada albergue se improvisa uma manufatura, modesta, familiar, onde todos trabalham, risonhos, palestrando. O chá é escolhido, escaldado, posto a secar, grelhado em fornos, enroladas as folhas ou reduzido pó, depois empacotado, guardado em latas, em caixas, em boiôs, um melindroso amanho que requer mãos incansáveis, dedos prestimosos, cuidados inauditos, segredos de processo, meticulosidades devotas que espantam os profanos, nas quais colabora a gente toda valida de aqueles arredores. Asterisco tal é a indústria graciosa e tal é o chá que os japoneses bebem.
Vede agora como a civilização ocidental contrasta com os usos destes asiáticos. Tem os japoneses, para lá do Pacífico, um grande consumidor do seu produto, é o ieque. Tanto mimo e tanto esmero na apanha da folha e preparações que se sucedem não bastariam para o chá que os americanos vão beber. Vem de Uji e de outros pontos, tal como os japoneses o preparam, para as firmas estrangeiras de Kobe e de Yokohama, é então submetido a novas operações, ao sabor do fino paladar de Nova York e de Chicago. Não são agora as camponesas, esbeltas e trajando roupas novas, que acodem ao mister, trabalham máquinas a vapor, fumegam chaminés e guincham engrenagens, e ocupa-se no preparo um mundo feminino inqualificável, escória das cidades, esfarrapado, piolhoso, horripilante, que a gente vê sair das fábricas à tarde como uma leva de mendigas, cheias de pó, de pústulas, de miséria. O fabrico do chá ao gosto americano consiste em um segundo aquecimento em grandes fornos e na adição de vários produtos, como o pó de uma certa pedra, soapstone, e o azul da prancha. Assim é expedido. A introdução e vulgarização do chá na terra japonesa deveu grande incremento uma indústria desde remotos tempos exercida, mas toscamente praticada a cerâmica que havia de alcançar com o correr dos tempos um supremo grau de perfeição como arte nacional. A conservação da preciosa folha, exigindo escrúpulos inauditos para reter o seu perfume, marcou o ponto de partida. Foi Toshiro, um oleiro da aldeia de Sito, na província de Owari, quem fabricou os primeiros boiôs para guardar o chá, empregando processos que aprendera na China, respeitantes à perfeição da pasta e dos esmaltes. Passava-se isto há 7 séculos, e é curioso registrar que Seto-mono, objeto de Sito, é ainda hoje o nome consagrado para indicar qualquer artigo de cerâmica. Dos boiôs, passou-se gradualmente às chavenas, aos biulas, a gentil e complicada baixela que a infusão foi reclamando e o luxo pondo em moda. E ora aqui está como a cerâmica no Japão, faiança ou porcelana que atingiu requintes de arte primoríssima, deveu ao chá e à água morna os seus melhores progressos. Quando começaram a tomar chá os japoneses, era este reduzido a um impalpável pó e com ele se fazia a beberagem, depois veio o uso de empregar as folhas, apenas escolhidas e passadas pelos fornos, e é esta, ainda hoje, a maneira mais comum de prepará-lo. No Japão, toda a gente toma chá, ricos e pobres, nobres e plebeus, bebe-se na ocasião das refeições e a toda a hora, a pequeninos gulos. No lar, quando entra o visitante, oferece-lhe, após as reverências, uma almofada de regalo e uma chávena de chá. O mercador, quando quer se amável com o freguês, serve-lhe antes de tudo uma chávena de chá. Palestra, fala da chuva e do bom tempo, só mais tarde se trata do negócio. Nos templos famosos, em Kyoto por exemplo, o bonzo oferece chá ao peregrino antes de lhe mostrar as relíquias e os museus. Pelos caminhos mais agrestes, que vão serpeando pelas colinas arriba, há rústicos poisos espaçados aqui e acolá, onde o caminheiro descansa alguns minutos, bebe uma chávena de chá, troca um sorriso, deixando em retorno um cobre sobre a esteira. Um restaurante,
na pitoresca linguagem japonesa, disse uma cheia que quer dizer casa de chá, de sorte que a chavena de chá, que acompanha os bons dias dados a quem chega, não constitui simplesmente uma norma rotineira, um hábito banal, tornou-se como que o símbolo da doce hospitalidade japonesa, um rito da bonhomia de esta gente, exercido religiosamente entre amigos, entre estranhos também, porque ao estranho, que larga a porta às sandálias, vem ao nosso lar e nos sauda, deve-se dar um sorriso. E a sua parte de conforto. Asterisco na casa, nua de móveis, porém mimosa de asseios requintados, figura sempre o braseiro sobre a esteira, e nas brasas vai fervilhando a chaleira de ferro cheia de água, o bom, uma bandeja, está cerca, contendo o bule, as 5 chavenas, 5, porque, talvez por serem 5 os dedos em cada mãozinha japonesa, os 5 pires de madeira ou de metal, o cofre de estanho contendo o chá em folhas e ainda o pequenino recipiente em porcelana chamado yuzamashi, cuja ordinária serventia vai muito em breve conhecer-se. O sentimento artístico japonês deprava-se naturalmente na indústria de hoje, em grande parte com destino à exportação para a Europa e para a América, é nos utensílios comuns de uso indígena, onde não intervém o modernismo, que ainda reside do gosto estético, puro e inconfundível, da gente japonesa, revelando por si o complicado conjunto de esmeros, de elegâncias, de caimeras, em que a alma deste povo se deleita. No que respeita ao serviço de chá, é inarrável a gentileza de todo este arsenal de bagatelas, coisas, dando a impressão de serem destinadas a um banquete de bonecas. A água passa da chaleira para o yuzamashi, onde arrefece, pois é preceito fazer-se o chá com água que ferveu, mas de não ferve, preparar-se depois no bule a infusão, que é oferecida aos hóspedes nas pequeninas taças de fina porcelana. Eis a singela prática e eis a modesta oferta, actos da vida íntima não poucas visas repetidos durante cada dia, desde pela manhã até a noite. Poderiam julgar-se sem maritos que valecendo estranho um instante de atenção e um comentário, mas não sucede assim. Para a alegria dos olhos, a simples preparação do chá imprime um relevo delicioso à graciosidade inata na musuné, na tudo que lhe é mais habitual, de joelhos sobre a esteira, junto do seu braseiro. A mímica é impressiva, e única, privilégio de aquela figurinha meiga e ondulante e de aquela buliçosa mal, de finíssimos contornos, da japonesa, que é, em suma, a Eva mais gentilmente pueril, mais captivantemente chimérica, mais feminina enfim, de todas as Ivas deste mundo. Parece certo que jamais o japonês, que ignora o beijo, haja poisado a boca em aquele mal que exibe as splendors de graça para servir-lhe o chá, o forasteiro, em intimidade serena, pode ensaiar o galanteio se a fantasia o tenta, e então verá talvez, que a mausita da Musum é, reconhecida ao afago, se conchega de encontro aos lóbios, se demora, como uma rola doce ou gulosa de carinhos. Asterisco o chá japonês, servido invariamente sem leite e sem açúcar, que lhe prejudicariam o aroma, é a bebida mais suavemente agradável que possa oferecer-se ao nosso paladar, não de todos porém, e é mesmo um paladar sentimental, um tanto sonhador, que em isto dos nossos órgãos de sentir a temperamentos, aptidões afectivas características.
O Gyokuro, por exemplo, que é o mais celebrado chá de Uji e de todo o Japão, instila subtilezas balsâmicas de sabor, que mais parece um perfume. Poderia dizer-se que uma maravilhosa alquimia conseguiu liquefazer os aromas de flores dos jardins, flores silvestres transferido do olfato ao paladar a impressão do gozo. Assim é o Gyokuro. Claro está que as palavras não podem traduzir senão por comparação às emoções sentidas, e esta, a do agradou-se deliciosíssimo que nos fica nos lábios, persistindo, como na memória persiste uma reminiscência, uma saudade, é incomparável. O chá japonês tem a virtude de mitigar a sede. Assim se explica o hábito dos japoneses não beberem água, mesmo na força dos kellars, em pleno agosto, a chávena de chá, saboreada a goles, lhes dá pleno consolo. Aponta-se-lhe mais outros condóis, excita ligeiramente o organismo, combate o cansaço das vigílias, predispõe ao bem-estar, infiltra no cérebro não sei que subtil embriaguez, lúcida todavia, que nos torna mais afectivos às sensações de agrado e mais aptas às elaborações do pensamento. A maneira de preparar a infusão do chá em pó e a arte de servi-lo constituem a tal famosa cerimônia chamada do chá no Yu. Foi assim que o uso do chá se introduziu no Japão, como uma prática litúrgica dos frades budistas da seita de Danzo, exercida no propósito de prolongar as místicas vigílias preceituadas, servia ao mesmo tempo de pretexto para reuniões íntimas, que eram, imagina-se, um aprazível desenfado à proverbial monotonia do convento, sendo um meio eficaz de estreitar laços de estima, pelas confidências segredadas, pelos sorrisos beatíficos que se cruzavam, enquanto que a única taça ia passando, de mal em mal, de boca em boca, fraternalmente, até a esvaziar. Mais tarde adoptou-se entre o povo o uso das folhas, mas o chá no Yu persistiu nas bonzarias, propagando-se também nos costumes profanos, então com um exuberante luxo de aparato, que muito apaixonou a alta nobreza. Pelos dias que correm, ainda está em moda, sem distinção de classes, é um hábito gentil que ficou dos velhos tempos e a que todos podem entregar-se, tido em valia pela delicadeza estética do cinério e ainda não despido do prestígio ortodoxo que lhe vem da remota tradição. O chá do Yu, se pode definir-se, é a arte de preparar a infusão do chá em pó, com esses escrúpulos de limpeza, com esses requintes de elegância de que só é capaz o japonês, sendo a bebida oferecida a alguns amigos de eleição, adrede reunidos em um recinto disposto para a paz do pensamento e para o agrado dos sentidos. Bom é dizer agora que os códigos referentes à matéria tal grave são inúmeros, diversas as escolas, e os grandes profissionais, chajin, homens do chá, de celebridade imoredoira, centenas de volumes escreveram sobre o assunto. Tudo foi regulamentado e comporta um preceito, que não é lícito esquecer. Num tempos áureos do chá no Yu, o pavilhão que recebia os hóspedes era construído em um jardim e obedecia a uma arquitetura inconfundível. No seu arranjo interno, para a cor das paredes, para a disposição de luz, para o número das esteiras, para a jarra com flores ou com um ramo de árvore, havia praxes a seguir. O kakemono, quadro suspenso da parede, devia representar uma paisagem que fosse impressionar a pupila com carinho,
ou antes uma simples sentença escrita por um pincel de mestre caligráfico, pois nada comove tanto a aguda sensibilidade de esta gente como os seus caracteres de estranha construção, cada um equivalendo já a uma síntese de ideias e predispondo, pela sentida contemplação, ora por uma desenvoltura de traço, ora por uma ondulação de curva ao vago discorrer da alma sonhadora. O plano do Jardin submete-se a regras determinadas, pelas quais o engenho indígena se revelava em graças prodigiosas, aqui pelos contornos do lago e pelas pontezinhas que o cruzavam, eilam pela escolha dos arbustos e das pedras, na intenção ingênua e amorosa de impor à vista a ilusão de uma paisagem rústica, reduzida a proporções coisas. Mais do que isto, a alma das coisas, o que de inexplicável e de subtil parece emanar de um conjunto qualquer onde os olhos se pôs em tranquilidade das sombras, arrogância de um tronco, ternura das relvas, devia ressaltar sugestivamente do jardim sinho japonês, imprimir-lhe um caráter, uma filosofia, acordando na mentalidade dos visitantes um sentimento de paz, de triunfo, de saudade. Claro está que as flores de luxo, como as rosas, como as camílias, como as peônias, eram excluídas, por impróprias da intenção de quadro agreste dada à China. Era de estilo a monumental lanterna, tal como se encontra nos templos, de pedra, tanto mais valiosa quanto mais esverdeada e roída de vetustos musgos, e espalhando pela noite vagas claridades coadas pelas suas frestazinhas cobertas de papel, os japoneses deleitam-se em contemplar, após uma nevada, as amplas quilpialas em umbela de estas lanternas de templos e de jardins, receptáculos onde a neve poisa e se demora, em fofos velo de formas extravagantes, de deslumbrante alvura. Um outro acessório se encontrava, cerca do pavilhão, o pedaço de rocha bruta com uma pequena cavidade cheia de água, onde os hóspedes iam lavar as mãos antes de entrarem, como em purificação litúrgica. Até a linguagem empregada entre os convivas obedecia a regras de pragmática, os assuntos de religião ou de política eram banidos, a prece devia modelar-se em um agradável discorrer, sem ferir melindres de ninguém. A cortesia impunha-se, preceituava-se que o hóspede proferisse palavras de louvor pelo que via alfaias de serviço, arranjo do aposento, horizontes em volta, mas sem insistência em demasia, que poderia parecer pouco sincera ou pelo menos importuna. Variadíssimos objetos devem encontrar-se no aposento, como o braseiro, o carvão de reserva contido em um cestinho, a chaleira, o abano de penas, o cachimbo, o tabaco, o pincel, o papel e a escrivaninha. Os artigos destinados particularmente ao chá, muitas vezes contidos em um estojo especial, são os seguintes: a boceta com perfumes, que antes de tudo se lançam sobre as brasas e embalsamam o ambiente, a jarra com a água fria e a competente colher feita de um pedaço de bambu, o chá em pó NAM cofrezinho de charal e a colherinha adjunta, 2 taças, de barro ou de porcelana, uma usada no verão, de cor clara, e outra escura, usada no inverno, um curioso utensílio feito de finas lascas de bambu, reunidas em feixe, com que se agita na chávena a mistura do chá em pó com a água morna, finalmente a tigela onde se lavam e o pedaço de seda de finíssimo tecido, com que se enxugam as peças empregadas.
É o dono da casa quem deve preparar o chá, solenemente, prescindindo do mais ligeiro auxílio dos criados, é ele que o oferece aos convidados. A mal executa 75 movimentos, N1 chá no il havido por singelo, e 300, quando requeridas todas as formalidades ortodoxas. Asterisco no tempo do generalismo do Império, chamado Toyotomi Hideyoshi, mais conhecido na história pelo grande Taiko-sama, Koeisai todos os Genesaes eram Shajin, isto é, ferventes apaixonados da cerimônia do chá no il. Em 1585, o próprio Taiko-sama organizou um chá no il colossal nas vizinhanças de Kyoto, ainda hoje memorado como festa de inigualável esplendor. Uma extensão de 15 km² era ocupada por inúmeros quiosques, aonde os dinaras preparavam o chá, todos, nobreza e plebe, os ricos e os mendigos, um enxame humano, tinham entrada, e Hideyoshi visitou todos os poisos e por suas próprias mãos preparou chá, que ofereceu aos chefes favoritos. Relembrando o passado, justamente em um período de efervescências guerreiras culminantes no Japão, talvez pareça estranho, talvez pareça cômico, que esses rudes heróis de tal grandes façanhas, os indomáveis veteranos das guerras na China e na Coreia, despissem armaduras, tirassem os 2 sabres da cintura, para virem votar horas chiméricas a aquecer a água sobre brasas e a preparar o chá. Mas o contraste, por si, explica o facto, era precisamente essa dura existência de batalhas e de lances sangrentos, de inclemências de vida nômada, de longo cogitar em estratagemas e em argúcias, que impunha aos homens dirigentes a doce trégua do chá no il. O convívio com os partidários e os amigos, o desfilas do povo alegre e reverente, a verde paisagem de repouso, a solenidade hipnótica dos gestos, tudo contribuía para oferecer um curto aprazimento àquele agente, que assim ia apagando da memória os amargores sofridos, estreitando simpatias, retemperando forças para as próximas lutas. Asterisco o chá no il atingiu depois, durante a longa paz da dinastia shogunal dos Tokugawa, uma época de exageros faustosos, de dissipações paradoxais. Escolhiam-se as baixelas de entre objetos muito antigos e firmados por um nome de fabricante prestigioso, e por isso raríssimos, preciosíssimos, e estava então em moda oferecê-los, no momento das ruidosas despedidas, às belas companheiras do festim, que haviam com as suas guitarras, com as suas canções, com as suas graças profissionais, enfeitiçando os hóspedes. Sorveram-se fortunas em este abismo. É de então que se conta que um amador empregou em um chá no il utensílios no valor de 38.000 ienes, o que passa de 4.000 libras esterlinas, um outro adquiria por 30.000 ienes um só boial de chá. Há cerca de 3 ou 4 anos, em um leilão de Tóquio, um japonês comprou por 3.000 ienes uma chávena de chá no il. Prova isto que ainda há devotos Shajin presentemente. Com efeito, se o luxo sem limites que caracterizou o chá no il dos bons tempos feudais desapareceu para sempre com a mudança de régimen e com a mudança de costumes, continuou todavia esta elegante prática merecendo uma alta estima. Hoje, os 2 sexos a ela se dedicam, e pode afirmar-se que faz parte da boa educação de uma menina, exigindo uns 6 ou 7 anos a sua aprendizagem. As gays também se instruem em tal culto,
as celebres danças primaveras da cidade de Kyoto, conhecidas pela denominação de Miyako-Odori, são sempre precedidas do chá no Yu, em que é oficiante uma das mais gentil gays do lugar, e a multidão acode, com devota diligência, a saborear o perfumado chá. Asterisco não me peçam agora, a mim, profano na matéria e viajeiro fatigado de tal múltiples impressões que tenho vindo colhendo por este mundo fora, uma opinião pessoal sobre o chá no Yu. Estive uma vez, é certo, com 2 ou 3 amigos, em uma das cheias de mais fama da cidade de Kobe, e Tamagiko, o malmiquer precioso, era a esplêndida sacerdotisa da cerimônia. A impressão que dê aquela noite guardo é indefinida, fugidia, como de um vago sonho que tivesse. Ficaram-me reminiscências indecisas do luxo sombrio e harmonioso e do asseio extremo das coisas impregnadas de exotismo onde pousou o meu olhar. Na meia luz do plácido aposento, amplo e silencioso como um templo, contornava-se, distante, um vulto de mulher, de joelhos, envolta em seidas magníficas. As atrincões fixavam-se especialmente, como que por atração hipnótica, nas suas mãos finíssimas, alvejando no espaço como se fossem de marfim, tomando de estranhos utensílios, preparando não sei que filtro de magia, poisando em mímicas hieráticas, quais mãos de mística oficiante de uma religião desconhecida. Por fim, convidado a partilhar no sacrifício, aceitava uma taça com chá que me era oferecida e levava aos lóbios comovido, com não sei que súbitos escrúpulos de apostata mal firme. Tamagiko concluíra. Ergueu-se, deslumbrante de graças, de atavios, de majestade. O seu rostinho meigo iluminava-se em tal da exaltação beatífica que lhe eletrizava o espírito, dirigiu sobre nós a ardência negra dos seus olhos, saudou-nos reverente, não porque uma ínfima cortesia sequer lhe merecêssemos pobres ocidentais ignaros, mas em estricta obediência aos preceitos rituais, e desapareceu da China. Asterisco a propósito de estas divagações respeitantes ao chá e ao seu culto, vem-me agora ao pensamento e ainda me compunge um dramático episódio da existência íntima japonesa, que contado me foi há cerca de 3 anos. Vou tentar descrevê-lo. Era no fim de maio. Eu achava-me em Kobe. Meu amigo japonês, Shajin apaixonado, partira para Uji, onde devia assistir a umas costumadas reuniões voltadas ao chá no Yu, em casa de um parente, cuja filha, a gentilíssima Oana, era exímia na arte. Entre nós ficara combinado que eu iria encontrá-lo, passadas 3 semanas, em Nara, a cujos velhos monumentos queríamos votar horas de estudo. Haviam decorrido apenas uns 3 dias, quando do tal sujeito recebi um bilhete, pouco mais ou menos em estes termos: pode seguir para Nara, onde me encontrará. Falhou o chá no Yu. Oana suicidou-se. Pesava sobre ela uma desdita igual à pobre Ishi da lenda. Ora, eu conhecia Oana, e a lenda, que por signal constituía o tema de uma notável peça de teatro, não me era de todo estranha. Asterisco, vamos por partes. A lenda é como segue. Não sei há quantos séculos e nem sei em que lugar, nem importa saber, havia em certa rua 2 estabelecimentos de negócio, dos que se chamam yaoya em língua do pez, onde se vendem variadas provisões, frutos, legumes, hortaliças,
ovos, peixe e muitas coisas mais defrontavam um com o outro. N1, habitava certo casal com uma filha única, Oishi, N outro, um outro casal com um só filho, Kishisa. Quisa mofina sorte que se enamorassem um do outro. Mofina sorte. Sim, embora, à primeira vista, não seja o caso concebível, quando se saiba que ambos eram jovens, gentes e animados de doces enternecimentos amorosos. Eu me explico todavia. Os velhos códigos nipônicos, ainda hoje respeitados, impõem aos filhos o preceito de herdarem o apelido de seus pais. O filho mais velho herda a mais o encargo de chefe de família, com a administração dos bens e a superintendência no culto piedoso devido aos parentes falecidos. É por este processo que as genealogias não oferecem mistérios e as famílias se eternizam, conservando religiosamente o mesmo apelido durante séculos sem conto, cessando apenas no caso excepcional de todos os descendentes acabarem, consanguíneos ou não, pois é de uso corrente chamar ao lar, por adopção, filhos alheios. O filho único pode certamente casar, e a esposa recebe o apelido do marido. A filha única pode igualmente casar e então o esposo recebe o apelido da mulher. Está-se agora percebendo como para Oishi e Kishisa o problema se complicava em demasia, por serem ambos filhos únicos. Um meio só se apresentava, o de uma das famílias adoptar um filho estranho, sobre quem recaíssem os encargos de uma suposta primogenitude. Mas o alvitre era coisa impraticável, por aqueles tempos feudais que iam correndo, dependendo da sanção suprema do daimyo, que a negaria, por ser o caso novo, sem já contar com o orgulho revoltado dos pais da noiva, ou dos pais do noivo, da família enfim que, para evitar de ser extinta, tivesse de investir um filho alheio nos deveres que competem ao legítimo. É certo que as duas famílias se opuseram com toda a veemência a tais amores, e a casa se transformou para Oishi em duro encerro e a estima dos seus em agressões continuas. Foi então que a pobre Musume, captiva em uma alcova, desesperada, louca de amores, meditou em pôr fogo ao seu lar de tormentos, na crença de que as chamas lhe trariam a liberdade e o ensejo de reunir-se àquele a quem votara todo o seu afecto. Errou porém nos cálculos, como sucede tantas vezes quando se tem 15 anos e o pensamento voeja no mundo das caimeras, descoberto o seu crime apenas posto em prática, foi trazida à justiça da cidade e condenada à morte. Vem agora a propósito narrar um pormenor curioso, que é de toda a tragédia o que mais me enternece. A miséria seguia, conforme o estilo, pelas ruas populosas, amarrada ao dorso de uma besta, para ignomínia própria e para lixal do povo, mais tarde seria executada. A meio da jornada expiatória, os seus longos cabelos soltos, como até então eram usados, caíam-lhe em desalinho sobre a fronte, cheios da poeira dos caminhos, escorrendo de suor, fustigando-lhe as faces. Então, ou porque quisesse poupar-se a um tormento a mais, ou quem sabe, por um resto de garridice deminia, viram N a rasgar com os belos dedos trêmulos um pedaço da seda carmesim do forro do vestido, com quem amarrou junto à nuca, erguendo os braços, esses pobres cabelos. A ideia pareceu graciosa às raparigas,
que se iam juntando em grupos curiosos para observarem o cortejo, e desde então as japonesas começaram de usar aquele enfeite, que persiste até hoje e a que chamam kikidashi, literalmente, farrapo, em memória de Oishi, a triste namorada de Kishisa, mas vamos depressa ao fim da história. Quando em Nara deparei com o meu amigo japonês, o triste fim de Oana esclareceu-se em breve. Havia em Uji duas famílias abastadas, Fukumoto e Yamaguchi, possuindo as mais belas culturas de chá daqueles campos. Os Fukumoto juravam que o seu chá era o melhor de todo o Império, e os Yamaguchi diziam do seu chá a mesma coisa. Eram no fim de contas uns caturras, professando um supino orgulho do seu nome e um culto pelo mistério a que se davam, eilamunde isto, ou por isto, pouco afeiçoados entre si, confirmando a justiça de aquele ditado português, concurso em todas as longitudes do planeta, dos oficiais do mesmo ofício. O casal Fukumoto tinha uma filha única, Oana. O casal Yamaguchi tinha um único filho, Naotaro. Este era um perfeito rapazola, amável, inteligente, segundo afirma quem o viu. Oana era uma musume em plena flor da vida, educada em todas as gentes prendas do seu sexo. Ninguém como ela desprendia suavíssimos sons do culto, a harpa nacional, nenhumas mal se mostravam tal abês de pinheiro ou de lírios floridos trazidos do jardim, no chá no Rio era incomparável. Eu vi Oana uma só vez, nos parques de Kyoto, quando em peregrinação primaveral se vai contemplar, à luz da lua, a celebra cerejeira de Goiânia, toda vestida de pequeninas pétalas. Oana era uma dessas japonesinhas embebidas de enlevo e de exotismo, tais como vós as conheceis dos leques, dos biombos. Isto basta, a falta de melhor, para definir-lhe o vulto em miniatura, esguio e ondulante, coberto de seidas preciosas, e para imaginar-lhe o rosto pálido em forma de pevide de melau, os olhinhos cerrados, os finos traços das sobrancelhas em viés, a boquinha sorridente, rubra, lembrando uma cereja, e o penteado colossal como uma enorme borboleta de azeviche, que lhe houvesse pousado, de asas abertas, sobre a nuca. Ria, curvava-se em mesuras, em meneios, agitando no ar as descomunais mangas do kimono, e lá ia seguindo o seu caminho entre um bando de amigas, antes zigue-zagueando, a passos miudinhos, indecisos, sem intuito. E eu ia pensando que ela estava, em carne e osso, a companheira deliciosíssima, anjo de graças e fada de sorrisos, para quem pudesse oferecer-lhe japonês claramente uma casinha de papel em extremos de limpeza, com duas esteiras sobre o chão, um bule com chá, um prato com confeitos, uma jarra com ramos vicejantes, e à frente o jardinzinho bambus tufados, azaleas em flor, pedras musgosas, o pequeno lago, onde peixes vermelhos nadassem pachorrentos e rascoachassem em noites estivais. Ana e Naotaro amaram-se. Não se sabe por quê. Porque eram ambos jovens, vizinhos, conhecidos, e em circunstâncias semelhantes à juventude atrai a juventude. Quando esta inclinação foi conhecida, as duas famílias irromperam em dissimulados azedumes. O casamento era impossível. Se a adopção de um filho alheio podia resolver em teoria o problema, quem vinha sujeitar-se ao sacrifício? Os Yamaguchi. Os Fukumoto.
Mas nem uns nem outros, com os diabos. Os nomes das duas famílias, procedentes de uma linhagem tal remota que em vão se tentaria investigar-lhes a origem, gozavam em todo o império de um prestígio inconfundível, conquistado durante anos sem conto pela probidade mercantil dos seus negócios, pela excelência do chá da sua lavra, pela nobre clientela nos castelos, podendo apenas pôr-se em dúvida, se o chá dos Yamaguchi preferível ao chá dos Fukumoto. Ora, mercê de um capricho de estouvados investir, por uma adopção do acaso, um estranho na posse de tal nome, e ungiu-o dos nobres encargos que competem a um futuro chefe de família Fukumoto ou Yamaguchi, nem por brincadeira se propunha que Oana e Naotaro se casassem, entendia-se, era esse mesmo o seu dever, de perpetuar pela prole os nomes dos avós, mas confiassem no bom tacto dos pais, que saberiam escolher-lhes noivos do seu agrado e em condições de não virem perturbar a paz das famílias e ferir o amor das tradições. Muito bem. Quando os dois namorados se convenceram da impossibilidade de viverem um para o outro, tiveram certa noite uma furtiva entrevista à beira do Ujigawa, a pitoresca ribeira, que então serpeava em grande cheia de éguas, resultado das últimas chuvas copiosas. Deram-se as mãos, parece, sorriam-se um para o outro. Não se sabe o que segredaram entre si, porque ninguém está ele para os ouvir. Quando, ao romper do dia, as moças de Udi seguiam para a apanha do chá, em frente aos galhofeiros, quedaram-se de repente junto ao rio, cheias do espanto, de pavor, vendo a boiar dois corpos detidos na maranha dos jacos, rígidos, lívidos, mortos, porém sorrindo ainda e dando-se ainda as mãos, asterisco em estas éguas do rio Deuge, tal milagrosas que são, lavam-se todos os males de que sofre o coração. Lista de erros corrigidos. Aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos. Original correção Jogo da Velha página 19 do Outros, de Outros Jogo da Velha página 23 uma norma Jogo da Velha página 24 e o Indústria, na Indústria Jogo da Velha página 24 a Modernismo, o Modernismo Jogo da Velha página 26 da Flores, de Flores Jogo da Velha página 33 Esteusal, Extensão Jogo da Velha página 33 Homens Jogo da Velha página 37 Desapareceu Jogo da Velha página 38 A pele do Jogo da Velha página 39 das famílias Jogo da Velha página 39 e uma suposta Jogo da Velha. Página 45 Pela excelência Jogo da Velha página 45 Nobres encargos. Asterisco End of the Project Gutenberg e-book O Culto do Chá asterisco Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license,
Apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works to protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If a individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder,
your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license.
You must require such a user to alter nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically,
The person oriented providing it you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to users, with no other warranties of any express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service.
The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus,
We do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Venceslau de Moraes, O Culto do Chá, ilustrações de Yoshiaki Kobe, tipografia do Kobe Herald, gravuras de Goto Seiko do 1905, lista de erros corrigidos, Default Project Gutenberg License.